Olá, turma do primeiro ano. Juntos aqui novamente. Só que dessa vez com Sociologia. Vamos lá? Vamos começar relembrando o nosso último assunto que nós vimos em Sociologia. Desde o início do ano, nós estudamos a importância da Sociologia, nós estudamos para que serve a Sociologia, e nós vimos que existem 3 filósofos, sociólogos, que são o patamar da filosofia. São eles Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx. O primeiro que nós começamos a estudar foi Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele tem como objeto de estudo o fato social. E nós vimos que o fato social, ele tem 3 características. Que é a característica? Quais são essas características do fato social? Que o fato social, para Durkheim, nos impõe a fazer algo que você, de livre e espontânea vontade, não saberia que estava fazendo. Você não sabe, você é imposto a isso. O fato social te impõe a fazer algo que você acha que está fazendo de livre e espontânea vontade, mas na realidade não. Um exemplo bem prático do que eu estou falando é você sair de casa para ir para a escola. Eu vou para a escola porque eu quero, mas não é isso. Você vai para a escola porque a sociedade te impõe isso. Se você não for para a sociedade, se você não for para a escola, não estudar, não aprender nada na vida, o que vai ser o seu futuro? Então, a sociedade te empurra para a escola. A primeira característica é a generalidade. O que seria a generalidade dentro do fato social? Seria que ele é comum a todos os membros de um grupo. O outro fato, a outra característica do fato social seria a exterioridade. O próprio nome já está dizendo, exterior. Então, o fato social não vem de você, ele vem para você, ele vem de fora para você. E, por fim, a característica do fato social seria o quê? A coercitividade. Ele é coercivo. Eles são impostos, os fatos são impostos pela sociedade ao indivíduo. A força que os fatos sociais exercem sobre o indivíduo, certo? Se, por exemplo, vou mostrar agora um exemplo para vocês, que seria a coerção social, a coercitividade. Se, por exemplo, você resolve mudar a cor do teu cabelo, você diria o quê se alguém te perguntasse? Eu estou mudando a cor do meu cabelo porque eu quero. Mas, na realidade, não. Você está mudando a cor do teu cabelo porque você viu alguém que você achou bonito. Você é moda o uso do cabelo daquela forma. Se você... mas eu vou andar do jeito que eu quiser. Aí você paga um preço, que são as sanções. Por quê? Porque se você não andar daquela forma, as pessoas vão te olhar diferente, né? Aí o que diz a charge? Mãe, quero fazer uma mecha verde no meu cabelo. Aí a mãe pergunta, para quê? É para expressar a minha individualidade. E, além do mais, está todo mundo fazendo. Ou seja, você vai mudar a cor do seu cabelo por quê? Porque a sociedade te empurrou para isso. E isso é a coercitividade. Certo? Dando continuidade aos nossos estudos de sociologia e o estudo de Durkheim, que é um dos sociólogos precursor, fundador da sociologia, um dos, que foram vários. Durkheim, ele estudou a modernidade e a coesão social. Isso está aonde, gente? Está no capítulo 4, na página 199. É bom que vocês acompanhem pelo livro, que vai ficar melhor para vocês. O que seria a coesão social? A coesão social para Durkheim seria o quê? O fato de a sociedade na qual vivemos ser relativamente organizada e estruturada. Não estamos em um mundo em completo caos social, porque existem regras e padrões orientando a ação individual. Essa imagem mostra mais ou menos o que seria essa coesão. Seria a união das pessoas em torno de um objetivo comum. Da divisão do trabalho social é o título de um livro de Durkheim, que foi a partir do estudo desse livro que os autores dos livros de sociologia se baseiam
o estudo da modernidade, na qual nós vamos ver o que Durkheim analisa. Então, vamos lá. Durkheim analisa o mundo moderno em um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social. Nesse livro, ele afirma que existe um processo de evolução social que é parte de sociedades divididas pautadas em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Essa solidariedade que vocês estão observando, esse nome, esse termo solidariedade, não quer dizer aquela na qual as pessoas ajudam umas às outras. Solidariedade, nesse caso, se refere ao tipo de vínculo que o indivíduo tem na sociedade em que ele vive. A primeira que nós vamos ver é a solidariedade mecânica. Por quê? Porque é a forma como o ser humano vivia desde o início da humanidade. Em comunidades tribais. Que sociedade é essa? É aquela que caracteriza as sociedades pré-capitalistas, antes da Revolução Industrial, antes do surgimento do capitalismo, nas quais há um baixo ou nenhum grau de consciência individual, uma vez que predomina, em termos de coesão social, uma consciência coletiva, que controla a sociedade. Dentro dessa sociedade onde vigora a solidariedade mecânica, o que acontece? O pensamento de um é o pensamento de todos. O trabalho de um é para todos. Existe o trabalho comunitário. Já a solidariedade orgânica, para Durkheim, existe uma ampla divisão do trabalho, né, que produz formas mais intensas de individualismo, o que faz, por sua vez, a consciência coletiva perder, em parte, sua capacidade agregadora. Segundo Durkheim, a solidariedade orgânica é característica das sociedades modernas e industriais. Como vocês observaram, ou podem observar, o que é a diferença básica entre solidariedade mecânica e orgânica é que uma é pré-industrial e a outra é pós-industrial. A primeira se refere a trabalho em conjunto, comum a todos que vivem na comunidade. Já na solidariedade orgânica, o que acontece? A divisão de trabalho. Cada um faz o que lhe é competente fazer, o que lhe cabe fazer. Veremos agora as características da solidariedade orgânica. Primeira, volume, depois densidade material e densidade moral. O que seria o volume? O aumento na quantidade de pessoas. O que seria a densidade material? Aumento do número de pessoas em uma localidade específica. Uma vila, o que antes era uma vila, agora se tornou uma cidade. Aumento de pessoas. O que seria a densidade moral? O aumento da interação e da troca de informações entre as pessoas. Nessa ilustração, demonstra bem o que seria a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Na solidariedade mecânica, ocorre nas sociedades primitivas, nas quais os indivíduos diferem pouco entre si e partilham dos mesmos valores e sentimentos. Já na solidariedade orgânica, ele faz uma comparação, Durkheim faz uma comparação do corpo humano, que é composto por vários órgãos, com essa sociedade. O que isso significa? Dentro do nosso corpo existem vários órgãos e cada órgão tem a sua função específica. E nenhum vive sem o outro, mas o corpo não sobrevive sem nenhum órgão. Ou seja, cada um tem uma função importante. Assim é a sociedade dentro da solidariedade orgânica. Existe a divisão de trabalho e cada parte que lhe compete é importante para todos. Nesse quadro demonstra bem a diferença entre a solidariedade mecânica e a orgânica. Na solidariedade mecânica, refere-se a uma sociedade estruturada bem semelhante. Já na orgânica, uma sociedade estruturada pela diferença. Ou seja, na mecânica todos são iguais, todos trabalham em prol de todos. Na orgânica, é estruturada pela diferença. Cada um trabalha para si, mas cada um tem sua importância. Na solidariedade mecânica, os indivíduos diferem pouco uns dos outros. Membros de uma mesma coletividade, eles se assemelham porque têm sentimentos, valores, crenças em comum.
Já na orgânica, é aquela que a unidade coerente da coletividade resulta de uma diferenciação de funções sociais de seus membros. Cada um tem um pensamento diferente. Na mecânica, a consciência coletiva é mais intensa e abrange a maior parte das consciências individuais, ou seja, o que é bom para um é bom para todos. O que vai ser de alimento hoje para um vai ser para todos. Na orgânica, o que a gente observa? Um enfraquecimento das imposições determinadas pela consciência coletiva, que cobre a esfera da existência. Na mecânica, os indivíduos se reconhecem e se relacionam através de laços de parentesco, de tradições e laços religiosos. Na orgânica, os indivíduos não se assemelham, são diferentes, através do processo da divisão de trabalho social. Dando continuidade ao estudo da sociedade segundo Durkheim, nós veremos agora a definição de anomia. O que seria anomia social? Quando cada um respeita apenas a própria norma. É como se não houvesse nenhuma norma. Isso é, estado de anomia seria o quê? Ausência de normas, regras. A anomia, para Durkheim, é um tipo de doença social da sociedade industrial. Então, vamos concluir. Alguma dúvida? Se por acaso tiver alguma dúvida, reveja a aula e qualquer coisa entre em contato. Para melhor fixar o aprendizado, faça os exercícios conceituais e contextualizados das páginas 203 e 204, que depois a gente vai ver um meio, vou comunicar a vocês no grupo, para a gente corrigir ou receber essas atividades. Bons estudos e muito obrigado pela participação.